Muito bem, gente, continuando então, estamos no live, não esqueça disso. Vamos passar agora deixa eu ver aqui, a mensagem do Senhor, do nosso pastor. Onde está? Aqui está. A mensagem dele, o que aconteceu no jardim. Nossa, eu estou querendo também outra mensagem maravilhosa de um pastor de Deus, tá? Eu vou passar aqui, usar o Telegram, e eu vou passar aqui a mensagem, então, do Senhor Jonas Pilate. Um momento, por favor. Todos, amém, amados. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 16, do verso 7 em diante, assim: naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, o teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram dessas coisas. Amém, queridos? Glórias a Deus, né? Então aqui está relatando a história do rei de Judá, Asa, né? Amém, queridos? Glórias a Deus. Então aqui a palavra de Deus diz que um profeta, um homem de Deus, né, chamado Hanani, veio até ele. E ele fez uma advertência, né? Porque ele não confiou no Senhor, o nosso Deus, né? Ele preferiu fazer aliança com a Síria, né? Dando à Síria ouro, prata, para que se aliançasse com ele. Porém, isso desagradou muito ao Senhor, né, amados? Desagradou demais o coração de Deus, né? Porque a vontade de Deus é que nós confiemos integralmente nele, né? Que o nosso coração esteja totalmente rendido a ele, rendido a Deus, né, queridos? Então ele tinha confiado no rei da Síria. Mas o profeta advertiu, né, amados? O profeta falou para o rei Asa: acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Então Asa, meu querido, minha amada,
ele já tinha tido experiência com Deus, né? Ele teve uma experiência com Deus. Ele confiou no Senhor e o Senhor entregou o exército dos líbios e dos etíopes na mão dele. Então ele teve essa experiência tremenda com Deus Todo-Poderoso. E conosco é assim, né, amados? Glória a Deus. Nós temos que ter experiências com Deus. Temos, né? Porque isso nos dá experiência. E nós devemos ser experimentados nas coisas de Deus. Porque nós somos soldados, né? A palavra de Deus diz que o bom soldado, né, ele quer satisfazer a vontade daquele que o alistou, né? Amém? O bom soldado, né, ele obedece àquele que o arregimentou, aquele que o alistou. Não é verdade, queridos? Né, ele satisfaz a vontade daquele que o alistou, daquele que o chamou, né? E nós somos bons soldados, né? Nós somos obreiros, né? E que sejamos bons obreiros, né? Não é verdade, queridos? Que sejamos obreiros que não têm do que se envergonhar, né? Glórias a Deus, bons obreiros de Deus. Obreiros que trabalham, né, na seara do Deus Todo-Poderoso. Né, queridos? Nós trabalhamos na seara, nós semeamos, nós aramos a terra, né? O trabalhador da terra, ele ara a terra, né? Ele semeia, ele rega, não é verdade? Esse é o nosso trabalho. E o trabalho de Deus é fazer a semente crescer, né? Glória a Deus, aleluia, né, amados? A palavra de Deus diz, Paulo semeou, Apolo regou, né? Mas quem faz crescer é Deus. Não é verdade, queridos? E nós estamos trabalhando numa seara que não foi nós que a iniciamos, né? Nós trabalhamos numa seara que não foi nós que a começamos. Nós estamos trabalhando onde outro já edificou, né, queridos? Nós estamos trabalhando aonde outro edificou. E nós estamos continuando o trabalho, né, queridos? Esse é um trabalho que foi começado há muito tempo atrás, né, queridos? A história de Deus, né, a atuação de Deus na humanidade, ela começa desde o início, né? Desde lá do Jardim do Éden, quando Deus plantou aquele jardim, né? Então, quem começou tudo foi Deus, né, queridos? Quem começou todas as coisas foi Deus, né? Glória a Deus. E o que aconteceu depois da queda, né? Deus estabeleceu um plano, ele arquitetou, né? Um projeto, né? Para a humanidade, não é verdade? Tem aquele projeto, existia aquele projeto perfeito, vamos nomear assim, né, queridos? Digamos que Deus tinha um projeto perfeito, né? Que é quando ele plantou o jardim, colocou o homem e a mulher, né? E colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né?
Então a vontade perfeita de Deus, a vontade absoluta de Deus, era que Adão e Eva não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Era a vontade absoluta ou perfeita, digamos assim, né? Glória a Deus. Deus tinha um projeto, né? Ele estabeleceu um projeto, né? Porém houve problemas, né? Houve assim algo, porque Deus nunca é pego de surpresa, né, queridos? Então Adão e Eva não pegaram Deus de surpresa. Satanás não pegou Deus de surpresa, porque é impossível, né? Deus, na sua onisciência, sabia o que iria acontecer, sem dúvida nenhuma que ele sabia, né? Porém, né, nós sabemos o que aconteceu e Deus estabeleceu um projeto, né? Ele estabeleceu outro projeto, ou ele estabeleceu outro plano, né? Por assim dizer, para com a humanidade, né? E a partir daquele momento, né, Deus já estabeleceu, né? Ele disse para Eva que a semente dela, né, na verdade a semente de Adão e Eva, a semente dos dois, pisaria a serpente, né? Que foi o que aconteceu, né, queridos? Então esse plano foi estabelecido desde o início, né? E homens tementes a Deus, que amavam a Deus de todo o coração, se apegaram a Deus de todo o seu coração, né, amados? Até Noé, que vivia no meio de uma sociedade tremendamente, assustadoramente corrompida, né? Que é a sociedade que nós vivemos hoje, né? Porque nós estamos vivendo nos tempos de Noé, estamos, né? Então nós estamos estabelecidos numa sociedade totalmente corrompida, né? Corrompida, né? Quem fez isso foi o nosso inimigo, né? Ele plantou essa semente maligna, né? Hoje nós estamos vivendo num mundo que está sob o controle do inimigo, né? Claro, Deus é Deus. Deus nunca perde o controle, né, de nada, né? Deus simplesmente estabeleceu limites para Satanás, né? E Satanás não pode passar esses limites, né? Que é como aconteceu com Jó, né, queridos? Amém? Satanás só pôde tocar em Jó porque Deus assim o permitiu. Mas ele permitiu até um certo limite. Deus não permitiu que Satanás matasse Jó, mas que apenas o ferisse, né? E o tirasse todos os seus bens, né? Destruísse todos os seus bens. Então, Deus estabeleceu limites, né, para o inimigo. E quando Deus estabelece limites, não se pode passar esse limite, né? Porque Deus é soberano, né? Deus, ele é um rei soberano, né? Ele é soberano sobre a criação dele, né? Ele é soberano sobre a criação dele. Ele estabelece, né? Ele faz, ele decreta. Não é verdade, queridos? Esse é o Deus que nós servimos. E nós sabemos
que Deus, né, nós sabemos que tudo que estamos vivendo hoje, né, tudo que o inimigo está fazendo hoje na face da terra tem um limite que Deus estabeleceu. Tudo que estamos vivendo hoje, né, está dentro desses limites que o Senhor Deus estabeleceu para Satanás. E ele age, né? Ele aproveita todas as suas oportunidades. Ele aproveita e ele está fazendo isso, né? E Deus tem um propósito muito grande para com a humanidade, né? Deus tem um projeto eterno, né? Onde ele permitiu o mal, né? Ele permitiu o mal tomar conta do planeta Terra. Ele permitiu, né? Para provar, testar o ser humano. Não é verdade, querido? Glórias a Deus. Porque nós sabemos, né, que o bem e o mal, eles são duas faces da mesma moeda, né? Duas faces da mesma moeda. Deus, ele é completamente bom, completamente santo, né? E Satanás, ele é completamente mau, completamente profano, né? Ele caiu, né? Ele foi estabelecido por Deus até como guardião do Éden, né? Ele tinha sido estabelecido como guardião do Éden. Ele era o querubim da guarda ungido por Deus, né? Ele vivia no meio das pedras preciosas, né? Ele se cobria das pedras preciosas, ele andava entre as pedras preciosas, né? Deus o estabeleceu, não é verdade, querido? Mas a palavra de Deus diz, né? Tanto em Isaías quanto em Ezequiel, Isaías 14 e Ezequiel 28, né? Se eu não estou enganado. Lá está relatando, né? Que Deus criou Satanás. Na verdade, Deus não criou Satanás, né? Ele se tornou Satanás. Ele era um anjo, um querubim, né? Da guarda ungido, né? Também conhecido como Lúcifer, né? Ele caiu, né? E ele era reto nos seus caminhos, né? A palavra de Deus diz que Lúcifer era reto, né, em seus caminhos, até que houve maldade, iniquidade no coração dele, né? Ele, no seu coração, ele passou pelo coração dele que ele podia, né, ser como Deus é, né? Aquilo entrou no coração dele e aquilo o corrompeu, né? A palavra de Deus diz que Deus fez ele, né, o querubim da guarda ungido, o chamado também o filho da alva, né? Hoje conhecido como Lúcifer ou Satanás, né? Porque ele se tornou Satanás depois, né? Satanás significa acusador, né? E diabo significa difamador, né? Ele é acusador e ele é difamador. Ele é opositor, né? Satanás é opositor e diabo é acusador. Então ele é nosso opositor e o nosso acusador, né? Ele tem essas duas funções, não é verdade? E Deus fez ele perfeito em sabedoria e formosura. Então ele é extremamente sábio, ele é perfeito em sabedoria e perfeito em formosura. Deus o fez formoso, né? Agora, quando ele caiu, né? Quando ele caiu, ele perdeu o seu poder? Não. Continua sábio,
e continua até formoso, né? Ele continua formoso e continua sábio, perfeito em sabedoria, perfeito em formosura, né? Até porque nós sabemos que ele não se apresenta para nós de chifre e rabo comprido, né? Ele não, Satanás não se apresenta para nós de chifre e rabo, mas ele se apresenta formoso, belo, sábio, né? Ele se apresenta para nós formoso, belo e sábio, né? Como um sedutor, né? Como ele conseguiu seduzir a Eva a comer o fruto, né? Ele seduziu a Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, queridos? Existem correntes teológicas que alegam que Eva teve relações sexuais com o anjo caído, o inimigo, Lúcifer. Porém, eu não compactuo disso, né? Até porque Eva, né, porque Eva falou né, Satanás se apresentou a ela, né, antes dela comer o fruto, né? E antes de Adão e Eva comerem do fruto, eles tinham a sexualidade deles estava, digamos assim, desativada, né? Eles não tinham desejo sexual. Tanto que um olhava para o outro, né, e não se envergonhava, eles andavam nus e não se envergonhavam um do outro, né? E o desejo sexual, né, essa parte sexual estava desativada, né? E como Eva poderia ter tido relações sexuais, né? Porque Eva comeu do fruto, né? Depois deu ao seu marido e ele comeu também, né? Amém, queridos? Porém, até porque a palavra de Deus diz que Deus fez para Adão uma auxiliadora idônea, né? Confiável, idônea, né? Fiel, né? Fiel. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, são correntes, né? Porém, né? Realmente eu não compactuo dessa corrente. E Adão e Eva se conheceram, né? Tiveram relações sexuais depois, né? Que foram expulsos do jardim, né? E é o que a palavra nos diz, né, amados? Glórias a Deus, são coisas, né? São mistérios, realmente, né? E depois Adão e Eva tiveram filhos, né? Caim, Abel e etc, né? Então, Satanás não poderia ter seduzido Eva, né? Sexualmente falando, né? Se ela nem tinha comido fruto ainda, né? Ela não tinha desejo sexual, ela não tinha essa área sexual ativada ainda, né?
Então, como Satanás poderia ter seduzido ela sexualmente, né? Mas ele o seduziu, né? Ele a seduziu de forma que ela tivesse desejo de comer do fruto, né? E realmente ela ficou seduzida a comer o fruto, né? Tanto que ela comeu e depois deu ao seu marido. E o que aconteceu? Um olhou para o outro e tiveram vergonha, né? Ficaram envergonhados de estarem nus, porque eles descobriram que estavam nus, né? E nós, diante de Deus, estamos nus também, né? Nós estamos nus diante de Deus, né? Mas eles estavam nus e se envergonharam até da presença de Deus, né? Se esconderam da presença de Deus, porque Deus vinha, né, visitá-los, né? Deus, ele tinha esse costume de vir visitar Adão e Eva no jardim, né? E eles estavam envergonhados, né? Realmente, né? A gente sabe que o pecado, a maldade, o mal, nos envergonha, né, diante de Deus. Quando nós praticamos o mal, nós nos envergonhamos diante de Deus, né? Amém, queridos? E o que Deus fez, né? Deus sentenciou cada um, né? Ao homem, a terra é maldita por causa, né, de Adão ter comido. A Eva foram se multiplicadas, né, as suas dores de parto, não é verdade? E a serpente agora estava fadada a rastejar sobre a terra, comer pó, né, todos os dias da sua vida. Glória a Deus, né, amados? Mas ali começou o plano de Deus, ali começou, né? Então, todos os grandes heróis da fé, digamos assim, né, que estão lá em Hebreus, né, no livro de Hebreus, o rol dos heróis da fé, né? Então são pessoas que Deus usou tremendamente, poderosamente, né? Ao longo da história, que foram construindo, né? Construindo o reino de Deus, né? Construindo o reino de Deus na terra, desde aquele momento, né? Até chegar ao ápice, não é verdade? Da obra de Deus, quando Jesus Cristo, né, se levantou sobre essa terra, e aqui estamos nós, né, 2000 anos depois, continuando a obra, essa obra, estamos continuando esta obra. É interessante, né, amados, porque nós, o livro de Atos dos Apóstolos ainda não acabou, amados, né, não acabou ainda. Nós estamos ainda. O livro de Atos está ainda sendo escrito nas nossas vidas. Então, nas nossas vidas, o livro de Atos ainda está sendo escrito. E nós vamos terminar esse livro do Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos terminar essa obra como bons obreiros, né? Amém? Que não tem do que se envergonhar. Né? Somos bons obreiros, trabalhadores da seara, trabalhadores da última hora. Nós sabemos disso. Nós sabemos. O Espírito Santo vem dizendo, né? Glória a Deus, amados. Então eu e você, né? Glória a Deus por isso. Somos privilegiados por estarmos vivendo esse tempo. Somos privilegiados por estarmos vivendo nesse tempo tão
peculiar. Amém, queridos? Então faça jus ao teu chamado, amém? Tá bom, meu querido? Faça jus ao teu chamado. Glória a Deus. Porque tu receberá o teu galardão, tu receberá a tua recompensa. Fica firme, tá bom? Tu receberá a tua recompensa. Tá guardada, amém? Teu galardão tá guardado, a tua coroa. Amém, amado? E fica firme para que ninguém roube a tua coroa. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, meu amado? Vamos até aqui, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor.